Eu quero voltar aqui à matéria que debatemos durante muito tempo na última sexta-feira e que lá estivemos realmente na Venezuela com toda a missão oficial composta por 8 senadores da República. O senador Zé Agripino, presidente do meu partido, definiu muito bem como você pode avaliar se existe ou não uma democracia em um país. O primeiro ponto é, sem dúvida nenhuma, o direito de ir e vir. Logo a seguir, é se existe a figura do preso político. Não existe preso político em democracia. Essa figura é uma figura que só convive com as ditaduras, com modelos que realmente não suportam conviver com a oposição, não aceitam a dissidência política. E o que nós assistimos durante todo esse tempo, senhor presidente, é exatamente um relatório. Esse relatório não foi produzido pela oposição brasileira. Esse relatório foi produzido pela Anistia Internacional, que é órgão da ONU, que foi lá com todos os seus observadores e também consultores e trouxe dados que são chocantes, onde o governo Maduro, para poder reagir ao movimento democrático, que são as mobilizações em praças públicas, ou nas vias de acesso, principalmente da capital, ele utilizou do que existe de mais sórdido, que é exatamente uma estrutura chamada coletivos, que na maioria é constituída por cubanos importados, para poder ali passar atirando nos manifestantes, atemorizando todas as pessoas. Este resultado levantado pela ONU chega a números que são realmente gritantes e que o mundo todo rebelou contra. 43 mortos, 878 feridos, 3.351 prisões políticas. Então, são dados que mostram que naquele país não tem a democracia alguma. É uma farsa, onde hoje o presidente da República ele preside por decreto, não precisa do Congresso Nacional para governar. Nós temos fatos aqui em que os prefeitos ou governadores na Venezuela, que são de oposição, de 77, 37 já estão condenados, porque são contrários ao presidente da República. É estarrecedor, senhor presidente, o último levantamento feito onde os juízes não podem proferir nenhuma decisão contrária ao governo. Os juízes não têm garantia alguma de exatamente ali se preocupar com uma decisão baseada na Constituição e na lei. A decisão tem que ser de acordo com a vontade do governo. A partir daí, se não cumpre essa regra, ele é imediatamente transferido, ele passa a compor uma lista negra. Olha, alguns aqui, senadores que convivem bem, que trabalharam tanto para implantar o bolivarianismo no Brasil, esses senadores, eles reagiram aqui, dizendo que era uma ingerência indevida dessa casa na Venezuela. Nós não estamos promovendo nenhuma ingerência indevida.
é uma missão oficial. Essa missão ela saiu em nome do Senado Federal. Além do mais, cobrando aquilo que é prerrogativa nossa, por fazermos parte de acordos multilaterais, como é o caso do Mercosul, nós temos a prerrogativa de fiscalizar. Sim, a cláusula de democracia está prevista lá exatamente no acordo, onde o Brasil e a Venezuela, como a Argentina, como o Uruguai e o Paraguai, são signatários. O que nós fomos lá é exatamente aplicar a mesma regra, senhor presidente, que a presidente Dilma exigiu que fosse tomada na reunião do Mercosul para excluir o paraguaio. Ora, mas por que excluir o Paraguai? Excluir o Paraguai porque a presidente era simpatizante do Lugo. O Congresso Nacional, usando uma norma constitucional, depois o Lugo, por má gestão. Naquela hora, a presidente mandou chamar os interlocutores dos países que, principalmente do Uruguai, que está relatado no livro do Mujica, se reuniu com ele e mandou e ordenou que o Mujica, que não era, ainda cita isso, o Mujica diz, eu não era simpatizante a excluir o Paraguai. E a presidente disse a ele, é para o senhor dizer ao Mujica que é para ele votar pela expulsão do Paraguai. Isso não é relato da oposição, está no livro do Mujica. Os dados aqui fornecidos são dados da Anistia Internacional. E por esse motivo, o Paraguai foi excluído do Mercosul. A cláusula exatamente a cláusula de democracia. Ora, todos esses fatos que a Anistia Internacional informa, isso aí não é cláusula de democracia? Quer dizer, tudo isso é acessório, é secundário. 43 mortos, 878 feridos, 3.351 presos. Isso nada é relevante? E alguns senadores e algumas, ironicamente, disseram que nós estávamos lá mais para tentar buscar publicidade e buscar algo que não teríamos nada a ver a discutir naquele país. Ora, nós fomos agredidos, essa é a verdade, onde o relato, senhor presidente, de alguns policiais, o relatado pelo jornalista da Folha de São Paulo, deixa claro, nós estamos habituados a poder amanhã fazer o comboio de uma comitiva de parlamentares ou de políticos ou de autoridades que chegam aqui. Nós sabemos transitar no fluxo e no contrafluxo. Nós podemos fazer chegar ao destino em poucos minutos. Nós não estamos fazendo isso porque é realmente intenção do governo em não deixar com que os senadores cheguem lá à penitenciária onde está retido o preso político Leopoldo Lopes. Eu concedo a palavra ao senador Zé Agripino e depois a Luizio Nunes. Senador Ronaldo Caiado, Vossa Excelência estava aqui na sexta-feira quando nós, depois da chegada da Venezuela, fizemos uma prestação de contas da viagem que fizemos, utilizando um avião da FAB, numa missão humanitária e democrática, que não teve, em princípio, consequência prática pelas circunstâncias que Vossa Excelência está relatando, a truculência local que enfrentamos. Agora, o que eu desejo fazer é o registro de que a viagem que nós fizemos, nós 8 senadores de 5 partidos diferentes, ela foi coroada de completo êxito. Por uma razão. Primeiro ponto, o que nós objetivávamos? Visitar Leopoldo Lopes e fazer o que fizemos pelas entrevistas que demos, em rádios, em televisões. Não permitiram que nós chegássemos à prisão onde ele estava recluso.
Mas nós deixamos, todos nós 8, deixamos um apelo para que ele encerrasse a greve de fome, para que ele pudesse sobreviver como líder de oposição e não cometer o equívoco que a oposição venezuelana cometeu há 10 anos atrás de se ausentar do processo eleitoral. Para que ele sobreviva, para que ele, com a sua capacidade de resistência, vivo, inteiro, parasse a greve de fome. Ele parou a greve de fome. Ele recebeu o nosso recado e parou a greve de fome. Essa era a questão humanitária. A questão democrática era nós levantarmos a atenção do nosso país e do mundo para as eleições que precisam acontecer na Venezuela. Senador Ronaldo Caiado, marcaram a eleição 6 de dezembro. Perfeito. Foi um gol que, me desculpem a modéstia, a viagem dos outros senadores conseguiu marcar. 2 ou 3 dias depois da nossa viagem, marcaram a eleição para o dia 6 de dezembro. O que nos cabe agora é fazer pressão para que o ministro Mauro, a quem aqui desejo manifestar a minha solidariedade pelo falecimento de sua genitora, ocorrido ontem, o ministro Mauro, na Unasul, exerça a pressão que qualquer governo democrático tem o dever de exercer para que as eleições de 6 de dezembro ocorram livremente e o processo se inicie livremente com a preparação das pré-candidaturas, com as convenções, com as instituições partidárias da Venezuela e se exercitando, sendo postas em prática, para que os pré-candidatos apareçam, para que a lista de candidatos se prepare, seja elaborada, seja exposta para conhecimento da opinião pública e o venezuelano eleitor possa votar livremente. Com isso, nós teremos dado a contribuição que nós sempre desejamos dar e foi essa a razão da nossa viagem, nenhuma outra, contribuir para a democracia de um país que tem tradição democrática, que é a Venezuela. Tem uma longa tradição democrática, que é a República Venezuelana. E o apreço que nós temos pelo povo da Venezuela. O que nós queríamos, nós conseguimos. Se tentaram empanar a nossa intenção, podem ter, com truculência, gerado fatos que repercutiram muito mais se nós simplesmente tivéssemos chegado lá, tivéssemos tido contato com Capriles, com 11 partidos de oposição e tivéssemos estado com Leopoldo López. Não estivemos com nenhum deles, mas a repercussão foi tamanha que Leopoldo López encerrou a greve de fome, recebeu o nosso recado e marcaram a eleição para o dia 6 de dezembro. Eu digo isso, senador Ronaldo Caiado, que Vossa Excelência, na hora em que presta contas, mais uma vez, como meu líder, como líder do nosso partido no Senado, é preciso que esses fatos que acabaram de acontecer fiquem registrados, porque a nossa luta tem que continuar, junto à Unasul, para que o governo do Brasil, com a sua representação, possa fazer a pressão legítima para que o processo democrático se complete, já que marcar a eleição, que se dê agora às corporações partidárias o direito de fazer o exercício do lançamento de pré-candidaturas, que se marque as convenções, que se faça o exercício democrático de exposição de quem vai disputar o voto livre do povo da Venezuela. Cumprimentos a Vossa Excelência pela manifestação lúcida, corajosa, como é hábito de Vossa Excelência, do seu comportamento, prestando contas no Parlamento do Brasil, da recente missão que levamos a efeito, que pode ter parecido frustrada, mas que foi coroada de completo êxito. E digo mais, senador Caiado, ontem estive em Natal para um compromisso, e vou falar em seguida sobre esse assunto. Poucas vezes um fato de que eu tenha participado, um ato de que eu tenha participado, teve tanta repercussão. As pessoas, antes de me cumprimentar, já vinham abordando sobre o episódio Venezuela. Ou seja, a nossa ida produziu consequências reais e repercutiu no Brasil de norte a sul, de leste a oeste, como precisávamos, não ao nosso bem, ao bem da democracia no continente e da democracia na Venezuela. Cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu quero não só, antes de passar a palavra ao senador Luiz Nunes, dizer que Vossa Excelência fez o fechamento perfeito daquilo que a comissão, que essa missão oficial conseguiu produzir na Venezuela. Ou seja, esse resultado já com data para as eleições dia 6 de dezembro. O fim da greve, isso mostra que nós tivemos ali a condição de poder mostrar ao mundo todo que pela primeira vez aquele país recebia uma missão oficial
de políticos com mandato e representando o Congresso Nacional. Daí o quanto o mundo ficou chocado com a truculência da maneira como nós, senadores, fomos tratados, e essa reação foi produzida de maneira tão forte que o presidente foi obrigado a ceder aquilo que, sem dúvida alguma, deveria ter sido exigido pelo governo brasileiro e poderia ter antecipado tudo isso para que não chegássemos a esse ponto. Passo a palavra ao senador Aloysio Nunes e agradeço a parte de Vossa Excelência. Meu prezado líder, ouço com atenção que os seus pronunciamentos sempre me merecem. No momento em que Vossa Excelência retoma o tema que foi tratado por nós aqui na última sexta-feira. A viagem oficial que fizemos à Venezuela, os incidentes que lá ocorreram e os seus desdobramentos. E, mais uma vez, estamos juntos nas conclusões, como estivemos juntos na viagem. Eu recebi agora há pouco, como todos recebemos, a notícia de que Leopoldo Lopes resolveu encerrar a sua greve de fome, atendendo a pedidos que vieram de todas as partes, inclusive da nossa delegação. E no comunicado que Leopoldo Lopes fez, depois de uma nota de esperança, em que ele diz o seguinte: já existe uma data marcada para a mudança na Venezuela, dia 6 de dezembro, a data das eleições. Ele faz um agradecimento a todos aqueles, seus conterrâneos, simpatizantes da causa democrática do mundo inteiro, que manifestaram seu apoio não apenas a ele, mas a todos aqueles que lutam pela liberdade no seu país. E entre eles estamos nós, que lá estivemos. Eu, com o nosso senador Agripino, concordo que começa agora uma nova etapa, e uma etapa de passos difíceis a serem dados, mas que precisam ser dados, para que nós possamos ter na Venezuela um desfecho desta crise, abrindo o caminho para a sua solução na democracia, com a manifestação livre do povo venezuelano. Não importa qual será o resultado das eleições, importa que as regras do jogo sejam claras, que não haja presos políticos, não haja censura, haja liberdade de campanha eleitoral. Isso tudo deverá acontecer, ou acontecerá, se desde já começar a atuar os observadores internacionais e, por começar, a Unasul, a comissão da Unasul integrada pelo Brasil. Não adianta começarem a trabalhar nas vésperas das eleições. Começa agora, uma vez que o processo eleitoral se inicia logo no início de agosto com as prévias partidárias para a escolha dos candidatos. Então, nesse sentido, é que cabe a nós agora, no Senado, pressionarmos, estimularmos, tratarmos lealmente com o Ministério das Relações Exteriores para que o Brasil assuma o seu papel de liderança democrática na América Latina. Muitos me perguntam qual é o nosso interesse na Venezuela. Claro que não é apenas o interesse, é o interesse, evidentemente, da solidariedade em torno de valores que são comuns, de valores que são universais, como tem repetido sempre aqui o presidente Aécio Neves, mas é também de interesse do Brasil termos um vizinho em paz, temos um vizinho próspero, um vizinho em condições de cooperar conosco em tarefas comuns, como, por exemplo, o combate ao narcotráfico, ao tráfico de seres humanos, na fronteira porosa, mal protegida entre a Venezuela e o Brasil. Nós temos investidores brasileiros na América, lá naquele país, e temos interesse em termos relações econômicas com a Venezuela, relações culturais importantes com a Venezuela. O Brasil tem empreendimentos comuns com a Venezuela no âmbito governamental, linhas de transmissão, rodovias, que fazem parte de uma aspiração de integração física da América do Sul. Portanto, senhor presidente, esses são interesses materiais, interesses concretos, mas há também um interesse político. O bolivarianismo, como expressão política de uma cultura autoritária, tem influência no Brasil. Não nos esqueçamos dos laços de afinidade que foram tecidos no chamado Foro de São Paulo. O que acontece na Venezuela estimula setores liberticidas no Brasil que, vira e mexe, procuram pôr a cabeça de fora
sustentando reiteradamente teses antidemocráticas, como, por exemplo, o controle da mídia, assolando a cultura do confronto, da política como luta de extermínio de adversários, que não admitem a diversidade de pontos de vista, para buscar dessa diversidade uma resultante capaz de formar consensos nacionais. Portanto, a situação na Venezuela diz respeito a nós também, porque ali é um foco de expansão, repito, de comportamentos, de atitudes, de propostas que contrariam a aspiração profunda do povo brasileiro da vida de vivermos em democracia. Portanto, tudo nos leva, meu caro líder, a estarmos mobilizados. Todos nós, e com Vossa Excelência, mais do que nunca, como valoroso soldado desta luta, para que possamos fazer a nossa parte, no sentido de impulsionarmos o governo brasileiro a agir como é o seu dever, o dever que assumiu, o dever dos compromissos que assumiu quando, em obediência à Constituição, colocaram como fundamento da integração da América Latina o respeito à democracia. Muito obrigado. Eu agradeço a parte do senador Luizio Nunes, faço questão de incluí-los no meu pronunciamento e de uma maneira lúcida, com que fez também todo esse relato da preocupação que todos nós temos com essa expansão do bolivarianismo, tentando cada vez mais corromper as regras da democracia e implantar um populismo irresponsável, demagogo e, ao mesmo tempo, que incita uns contra outros e que sempre tentou governar, provocando luta de classes, tentando cada vez mais caminhar pela tese de falsos defensores, onde o processo da corrupção avança cada vez mais e, ao mesmo tempo, a prepotência dos governantes diante das ações dos cidadãos. Eu quero cumprimentar também, senhor presidente, para concluir, a imprensa brasileira. Vários repórteres lá estavam, documentaram os fatos, relataram na íntegra o que ocorreu. Ao mesmo tempo, o relato da OAB, que nós acabamos de receber, uma moção também de repúdio ao que os senadores sofreram na Venezuela e dizendo estarem todos comprometidos com essa causa de combater essa prática de presos políticos e de exigir respeito aos cidadãos e às regras democráticas. A Excelência me permite uma parte, senador Caiado? Pois não, senador Aécio Neves, com o maior prazer. Senador Caiado, apenas para cumprimentar Vossa Excelência, em seguida subirei à tribuna para dar sequência à explanação de Vossa Excelência sobre esse mesmo tema, porque quando se fala de democracia e de liberdade, fala-se talvez dos pilares mais fundamentais que constituem uma sociedade. Vossa Excelência aqui relatou com a precisão de sempre o ocorrido, as suas consequências, e cabe a mim, no momento em que o cumprimento, apenas registrar a posição sempre altiva de Vossa Excelência, desde a concepção dessa viagem até a sua realização. A posição firme e serena e, como sempre, corajosa de Vossa Excelência, sobretudo no momento mais grave das hostilidades que recebemos. Eu tenho certeza que foi um conforto para todos nós, e em especial para as senhoras dos presos políticos que nos acompanhavam. Hoje pela manhã recebi mais um telefonema de Lília Tintori, esposa de Leopoldo Lopes, que vou relatar em mais detalhes em seguida, mas ela pediu que a todos os senadores e a Vossa Excelência, em especial, mais uma vez, eu registrasse a gratidão dos democratas venezuelanos, das senhoras vítimas da perseguição política que nos acompanharam, compreendendo que, claro, ao lado de outras manifestações, de outras representações democráticas de outras partes do mundo, a nossa visita, segundo ela, talvez seja o estopim, talvez seja sido o fecho mais adequado para que algumas das históricas demandas dos democratas venezuelanos, como a definição da data das eleições, fossem atendidas. Portanto, quero dizer de forma agora pessoal que me orgulho muito de ter podido estar nesse momento histórico na Venezuela ao lado de Vossa Excelência, senador Caiado.
Eu agradeço, senador Aécio Neves, e todos nós reconhecemos também a importância de Vossa Excelência pelo prestígio que tem e pela posição que ocupa hoje no cenário nacional e internacional, e daí grande parte também da repercussão diante da atitude e coragem de Vossa Excelência durante todos os momentos, junto com os demais colegas, sempre assumindo a defesa, concedendo todas as entrevistas e dizendo que nós continuaríamos essa luta até que os resultados fossem obtidos. E Vossa Excelência, como senador Agripino, senador Aloysio Nunes, acabam de narrar e encerrar aquilo que deixava para ser exatamente o ponto final do nosso pronunciamento, que foi o sucesso da realização, a partir de 6 de dezembro, de eleições na Venezuela, livres, como colocou o senador Aloysio Nunes, agora com observadores credenciados para poder acompanhar o pleito, para poder saber como as regras serão jogadas, não aquela época de Maduro e de Chávez, onde na reta final importaram 35 mil cubanos, podendo invadir as próprias residências e ameaçar as pessoas, implantando ali os coletivos que assustava todo mundo, mas sim com regras agora bem avaliadas pelos observadores da Unasul, como da OEA, enfim, e até também do governo brasileiro, que deveria se preocupar em mandar também políticos credenciados e também representantes do Itamaraty para que lá pudessem fazer um relatório sobre como ocorrerá a eleição a partir no dia 6 de dezembro. E o outro fato é que, sem dúvida nenhuma, trouxe uma alegria enorme a todos nós, como muito bem relatado pelos que me antecederam, foi o clamor que fizemos para que realmente Leopoldo Lopes saísse da greve de fome. Sabemos as consequências e as sequelas que produz uma greve de fome depois de mais de 25 dias, com a total carência alimentar. Isso nós solicitamos, pedindo a ele que se recuperasse rapidamente, porque a Venezuela precisa de líderes corajosos, competentes, que defendem com ardor e com garra a democracia naquele país. E quero concluir dizendo, também colocou aqui o senador Aloysio Nunes, que alguns ironizaram a nossa ida, mas que a nossa preocupação lá foi exatamente dizer em alto e bom som: nós não queremos o bolivarianismo no Brasil. Deixar isso bem claro. Nós fomos deixar isso como sendo o sentimento da população brasileira, que não admite essa tese populista, corrupta, conivente com o narcotráfico e que tanto prejuízo tem trazido à América Latina. E que nós vamos resistir, porque se nós não tivéssemos resistido aqui, nós hoje estaríamos vivendo o que a Venezuela vive. E, sem dúvida alguma, os senadores e deputados da oposição não estariam aqui no plenário do Senado e da Câmara. Estariam onde está Leopoldo Lopes, onde está Maria Corina, expulsa do parlamento, onde está Leopoldo Lopes, onde é chamado na Venezuela de tumba. Tumba é a prisão aonde os venezuelanos retêm presos políticos, em condições subhumanas, no subterrâneo, em pessoas que lá tiveram a oportunidade de ir. Diz que é algo estarrecedor, medieval, jamais imaginado no momento de hoje poder ter essa prática ainda vigente. Por isso, nós estamos defendendo a democracia, porque senão, se o bolivarianismo já estivesse aqui, eu tenho certeza que eu estaria lá na tumba desses venezuelanos, como eles queriam implantar aqui no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Era o que eu tinha a dizer e agradeço os apartes que... E dou sequência ao tema trazido a essa tribuna com a competência, a clareza e a firmeza de sempre pelo senador Ronaldo Caiado. Na última quinta-feira, dia 18, um grupo de senadores, cumprindo uma determinação do plenário do Senado Federal, portanto do conjunto dessa casa, em missão oficial, se dirige à Venezuela para, em primeiro lugar, cumprir uma missão humanitária, expressar a nossa solidariedade a presos políticos, a homens que, por divergirem do governo, por se oporem à forma como a Venezuela vem sendo governada, foram privados da sua liberdade. Não faz muito tempo, presidente Dalírio, que aqui mesmo no Brasil, presos políticos
acossados, atemorizados por uma ditadura que vigorou por mais de 20 anos em nosso solo. Tenho certeza que consideravam quase que como um bálsamo de esperança, as manifestações de países democráticos e de lideranças desses países pela sua soltura, pela sua liberdade e pelo fim das trevas do autoritarismo em nosso país. Não foram poucas as lideranças que se manifestaram em favor dos perseguidos políticos no Brasil, inclusive lideranças democráticas da Venezuela que visitamos. Por isso, de toda essa conturbada viagem, o que fica para mim mais claro e mais incompreensível é a omissão e a fragilidade das posições do governo brasileiro em relação ao ocorrido em solo venezuelano. Não fomos a Venezuela armados, senhor presidente. Não fomos atentar contra um presidente da República eleito. Fomos, sim, legitimamente, cumprir o papel de parlamentares de nos solidarizarmos, não apenas com os presos, que era o objetivo do primeiro momento, mas com todas as outras lideranças da oposição e ouvirmos dessas lideranças relatos pessoais em relação ao que vem ocorrendo na Venezuela. Talvez tivesse havido respeito ao Congresso brasileiro por parte do governo venezuelano, essa visita não teria tido a repercussão que teve. Cumpriríamos a nossa missão de paz, nos reuniríamos com as famílias desses presos políticos, nos reuniríamos com a mesa de unidade democrática, que reúne mais de 10 partidos de oposição, estaríamos com o candidato derrotado nas eleições venezuelanas, Capriles, e provavelmente retornaríamos ao Brasil fazendo dessa tribuna um relato da nossa missão. Mas o que ocorreu foi absolutamente surpreendente. Fomos impedidos de chegar ao nosso destino, não com argumentos, mas com violência. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, o que me constrange nesse instante é saber, quando voltamos ao Brasil, que aqui desta tribuna, além da solidariedade que recebemos de senadores como a senadora Ana Amélia, dentre outros, ouvimos reparos, ouvimos críticas de colegas nossos à nossa postura. Todos têm no regime democrático o direito a se manifestarem da forma que acharem mais adequado. Não podem tirar o nosso. Mas eu quero dizer às senhoras e aos senhores que hoje nos ouvem, senador Moca, que sucesso maior não poderia ter tido essa missão. E vejo aqui, neste plenário, nesse instante, muitos daqueles que lá estavam ao nosso lado. Senador Agripino, senador Caiado, senadora Luísio, senador Ricardo Ferraço, que atestam, que testemunham exatamente cada instante da nossa permanência na Venezuela. Mas se pudéssemos, na ida, pensar numa forma de transformar aquela missão numa missão exitosa, não imaginaríamos que poucas horas depois de pisarmos o solo sagrado, senador Caiado, da pátria brasileira, teríamos a notícia da definição da data das eleições parlamentares naquele país, fixada no dia 6 de dezembro desse ano. Certamente, não apenas a nossa visita, vamos aqui ser absolutamente claros, mas o conjunto de pressões vindas do exterior, que mobilizou países vizinhos, que mobilizou países da Europa, que mobilizou a ONU através da sua Comissão de Direitos Humanos, organizações como a OEA, certamente, ao lado da nossa missão, possibilitaram a definição mais rapidamente daquela data. E hoje pela manhã recebi, senhoras e senhores senadores, e tomo a liberdade aqui de externar a cada um dos senhores um telefonema de Lilian Capriles, de Lília Tintori, esposa de Leopoldo Lopes, que me informava que dentro de poucas horas estaria dando conhecimento de uma carta do preso político Leopoldo, que aqui vou pedir que seja registrada nos anais dessa casa e que depois de 30 dias encerrava a sua greve de fome. E pedia a Leopoldo, a sua esposa Lília, que agradecesse de forma muito, mas muito especial a presença em solo venezuelano da delegação brasileira, que, segundo as palavras de sua esposa, teve para ele um efeito motivador
porque ele sabe que conseguiu fazer o que era essencial, chamar a atenção do mundo democrático para o que vem acontecendo na Venezuela. Repito, senhoras e senhores senadores, em nenhum momento fomos lá atiçar, fomos lá cobrar a derrubada de um presidente da República eleito. Fomos, sim, cobrar aquilo que cobraremos daqui até o dia das eleições, transparência nas eleições que estão por vir. Nada mais nos motiva do que termos, como disse o senador Aloysio Nunes, aqui, próximo a nós, um povo irmão da Venezuela, vivendo em paz, vivendo em segurança e buscando construir seu desenvolvimento econômico e social a partir da vontade da sua gente. Quero registrar que recebi com muita alegria, como recebemos os demais membros dessa delegação, uma manifestação do senhor Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente da OAB Nacional, que prestava sua solidariedade aos parlamentares que estiveram na Venezuela e dizia, como está no texto enviado aos senhores senadores, que devido às suspeitas sobre desrespeito, passo a ler o texto do senhor Marcos Vinícius, devido às suspeitas sobre desrespeito aos direitos humanos e ao devido processo legal, a OAB está articulando uma comitiva internacional de advogados para que visite a Venezuela, avalie as condições dos presídios e busque acesso aos autos dos processos contra políticos detidos naquele país. Portanto, essa, senhoras e senhores senadores, era uma causa que deveria unir todos os democratas desse país. Não vou aqui me ater mais uma vez, até porque na última sexta-feira já falamos de forma extremamente detalhada sobre o ocorrido, sobre a participação, ou maior ou menor, que deveria ter havido do corpo diplomático brasileiro naquele país, para me ater à questão central. Eram duas as demandas que levávamos à Venezuela: a demarcação da data das eleições e a soltura dos presos políticos. E um apelo que lá fizemos, todos nós, pelo encerramento da greve de fome por parte de Leopoldo Lopes. E isso ocorreu, senador Aloysio, senhoras e senhores senadores. Encerra-se essa greve e nós teremos mais um bravo combatente das oposições daquele país, em condições de conquistar aquilo que é essencial, a sua liberdade e, a partir dela, democraticamente, apoios junto à população daquele país. Vossa Excelência, me concede uma parte quando julgar oportuno? Depois para mim também, senadores. Portanto, solicito também, senador Aécio. Muito bem, darei com prazer. O que fizemos? Um conjunto de senadores de partidos de oposição e também da base governista foi exercer uma prerrogativa fundamental de parlamentares eleitos. Portanto, o que ocorreu na Venezuela não merece solidariedade por parte daqueles que, eleitos pelo voto popular, querem exatamente o que nós queremos. Uma missão de paz num país que se diz democrático não pode ser recebida como foi recebida a Comissão Brasileira, porque naquele mesmo instante, muitos ou poucos dias antes, lideranças importantes da Venezuela, do governo venezuelano, como o presidente da Assembleia Nacional, foi recebido aqui, mesmo sem agenda prefixada, pela presidente da República, pelo ex-presidente da República, e nós não fizemos nenhuma objeção a isso. Portanto, para que fique aqui absolutamente claro, eu quero cumprimentar cada um dos senadores que nos acompanharam. Quero cumprimentar todos aqueles que votaram pela criação dessa comissão, pois a omissão, a grave omissão do Brasil nesta questão foi suprida pela presença firme, corajosa, altaneira dos senadores brasileiros. Dou a palavra com muita alegria ao senador Ricardo Ferraço, um dos elaboradores, um dos construtores dessa viagem e dessa ação diplomática do Parlamento brasileiro. Senhor senador Aécio Neves, por generosidade, eu vou passar a palavra ao senador Lindenberg, em seguida muito bem, ouço com prazer. Que eu, só não diga que é para sendo ele muito mais velho que eu, é natural que ele fale primeiro para que depois senador, eu possa falar. Eu cedi pela ordem que me foi solicitada, mas agradeço a generosidade de Vossa Excelência e vamos ouvir o senador Lindenberg. Eu estou aqui ao lado dele, como reserva, com beca de espera, se for preciso. Aqui. É muito importante sabermos o sentimento real que tem o senador Lindenberg em relação ao que os seus colegas foram fazer na Venezuela. Eu estou aqui cercado, senador Aécio Neves. Poucas vezes esteve tão bem cercado, senador Lindenberg, poucas vezes. O que me preocupa são as novas companhias que Vossa Excelência busca. Essas são confortadoras. Junte-se aos bons e serás um deles. Olha, com todo
com todo o respeito, quero fazer um debate aqui com mais alto nível. Eu só acho que algumas inverdades foram faladas nesse processo todo. Eu falo até antes da viagem. Antes da viagem, teve um dia, na terça-feira, que estava estampado em todos os jornais aqui, que a Venezuela negou o pouso do avião brasileiro. Nunca houve isso. Eu fiz indagação no mesmo dia ao senador Aloysio Nunes, nunca tinha havido isso. Mas o mais grave, dizer que o embaixador do Brasil na Venezuela desapareceu foi desrespeitoso. Até porque ficou comprovado. Ficou comprovado que o embaixador tinha se reunido no dia anterior com o assessor da Comissão de Relações Exteriores, Eduardo Saboia, e tinha dito que o embaixador não estaria na comitiva. Senador Aécio, por um motivo óbvio, é da diplomacia brasileira. Você não podia colocar um embaixador do Brasil naquela van com os principais líderes da oposição. Houve falta de cuidado. Sobre essa questão dos líderes da oposição, eu acho que, sinceramente, houve falta de cuidado ao colocar na van também. O clima na Venezuela é de radicalização política. E também houve um equívoco muito grande, e há uma distorção muito grande, senador Aécio, nas falas do papel do governo brasileiro. Eu tenho dito há muito tempo que o governo brasileiro está tendo um papel, a última coisa que interessa ao Brasil, a Venezuela e a América Latina, é que a Venezuela entre em guerra civil. E que a postura do governo brasileiro está sendo uma postura de conversar com a situação e com a oposição. Eu disse isso em várias reuniões nossas na CRE, o chanceler também falou sobre isso, mas isso não está sendo levado em consideração. Aí eu trago aqui para os senhores uma entrevista de Henrique Capriles, candidato presidente derrotado por uma margem pequena de votos do Maduro, foi candidato a presidente também contra Chaves, e ele deu uma entrevista na Folha de São Paulo nesse domingo, que ele fala o seguinte, eu quero corrigir essa ideia, porque tem uma luta política na Venezuela, uma luta política aqui no Brasil, de que o Brasil está de braços cruzados. Olha o que fala a maior liderança de oposição, a oposição moderada na Venezuela, Henrique Capriles. Ele diz o seguinte, após os protestos de 2014, todos os chanceleres da Unasul vieram a Caracas. Ao fim da reunião, o então chanceler Luiz Alberto Figueiredo disse que havia sido instruído pela presidenta Dilma a conversar sós comigo. Apresentei a situação para que ela não tenha só a versão do governo. Continua Henrique Capriles. Na última reunião de chanceleres e oposição, em março, o governo venezuelano vetou minha participação. Disseram, Capriles não vai. O que diz o Capriles? Sabe quem me pôs lá dentro? O Brasil. Então, sinceramente, a gente tem que corrigir um pouco essa narrativa que está sendo construída. Mas veja o que o Capriles fala sobre a agressão que nós sofremos lá. Não, eu sei. Nessa mesma entrevista, por favor. Sei, eu vi todo, li todo. Então, você pode citar no seu aparte. Não. Já que o senhor está com a mão na massa, cite. Não, eu queria concluir só por um ponto que eu queria chamar a atenção, senador. Eu queria que Vossa Excelência reproduzisse também, porque eu não li, eu não vi, eu queria que reproduzisse a parte. Olha, Vossa Excelência narrou tão bem. Numa parte de cada um, a gente cita, eu não posso citar tudo, que é o discurso do Aécio, as partes que você acha interessante. E eu estou citando outras partes aqui que eu acho interessante, que eu chamo a atenção dos senhores. Porque o Capriles é perguntado lá também sobre que ele é líder da oposição democrata. Ele, olha, o governo tem seus extremistas e a oposição também, diz ele. A maioria a ditadura no Brasil. É a mesma coisa, é normal que isso ocorra. Aí onde eu entro, eu quero entrar, porque tem muita gente aqui chamando Leopoldo Lopes, e eu acho que o maior erro dos senhores é estarem se aliando a um grupo que de democratas não tem nada. Quando você tem um setor da oposição moderado lá, olha, o Leopoldo Lopes e o Capriles, eles começam a romper, é importante o senador Caiado saber, porque ele falou de 43 mortes. O que aconteceu? Quando acabou o processo eleitoral, só para concluir, senador Aécio, quando acabou o processo eleitoral, o grupo do Leopoldo Lopes criou uma organização chamada La Saída, que dizia que não adiantava ficar esperando o processo eleitoral, e foi daí que surgiram as guarimbas, as barricadas. Dos 43 mortos, senador Caiado,
tem oposicionistas, chavistas, 7 policiais, 3 mortos com tiros na cabeça. E eu falo isso para dizer o seguinte, quando fala de Leopoldo Lopes. O senhor sabia que Leopoldo Lopes foi um dos signatários do decreto do golpe do Estado a Chaves e do fechamento do Congresso Nacional? Eu estou falando tudo isso para dizer o seguinte, olha, a situação lá é muito mais complexa. O que nós queremos e temos que fazer lá é atuarmos como bombeiros, não acirrar ânimos, não acirrar crise. Nós queremos ir lá, senador Aécio, nós vamos conversar com Capriles, queremos conversar com as esposas dos presos, queremos conversar com todos os lados. Os senhores erram a achar... Vocês são chapa branca, vão conseguir passar. Os senhores erram a achar... Eu não quero me alongar, depois eu me inscrevo aqui para completar, mas eu só queria levantar essas questões. E digo mais uma coisa, a diplomacia parlamentar também tem regras. E eu acho que é isso que a gente tem que observar. Esse é o papel que a gente tem que fazer nesse momento. E conversava, só para encerrar, senador Aécio, conversava aqui com o senador Aloysio Nunes. Daqui dá para ter uma unidade, com todos os senadores dessa casa. Talvez o maior erro foi a gente não ter constituído uma comissão mais ampla, com o roteiro definido. A gente podia ter feito isso. Mas daqui para frente, senador Luiz, eu quero participar de qualquer esforço conjunto para que a gente garanta a eleição do dia 6, processo democrático, uma eleição limpa, uma eleição transparente, como já existiram outras com presenças de Jimmy Carter, de figuras internacionais. Então, eu acho que agora nós temos que olhar daqui para frente também. E, nesse sentido, conversando com o senador Aloysio Nunes, nós queremos dar nossa contribuição para que essa eleição parlamentar venezuelana tenha um papel decisivo de enterrar de uma vez por todas essa possibilidade de um país da América Latina entrar em guerra civil. Muito obrigado, desculpe o tempo. Senador Lindbergh, com o mesmo respeito com que Vossa Excelência se dirige a esse senador, eu começo a dizer que Vossa Excelência está profundamente equivocado, do começo ao fim. Começa equivocado em relação àquilo que ocorreu quando chegamos à Venezuela. Para mim, pouco importa se o embaixador iria ou não nos acompanhar. Essa não foi a questão. Eu, pessoalmente, soube que ele não iria nos acompanhar quando disse em solo venezuelano. O embaixador se dirigiu a mim e a outros senadores, nos apresentando o conselheiro da embaixada, que deveria ele nos acompanhar, segundo o embaixador, durante todo o percurso. Mas nem isso é o essencial. O que deveria o corpo diplomático brasileiro, senador Lindbergh, se estivesse lá Vossa Excelência, estivesse lá eu ou qualquer um outro senador, era garantir a segurança mínima para que cumpríssemos o nosso trajeto. Isso não foi feito. Mas essa não é a questão que me parece central nesse instante. Vossa Excelência se incomoda com a nossa proximidade ou solidariedade a Leopoldo Lopes. Estamos sim solidários a um preso político, a um líder popular que teve a sua liberdade cerceada por divergir do governo. Vossa Excelência fez uma opção, e eu a respeito. Vossa Excelência optou por estar na companhia do presidente Maduro. E Vossa Excelência consegue fazer com que o presidente Maduro tenha um porta-voz no Senado Federal, porque as acusações que Vossa Excelência faz a Leopoldo são aqui os apoiadores de Maduro e ele próprio fazem. Não vou entrar nessa questão. Vossa Excelência leu a entrevista de Capriles no domingo na Folha de São Paulo. Eu conversei longamente por telefone com Capriles na noite desse mesmo domingo. Falavam dos Estados Unidos, onde ele estava visitando uma irmã. Envergonhado, constrangido com o que havia ocorrido na Venezuela e dizendo que a nossa visita havia sido essencial, fundamental para chamar a atenção de outros países do mundo para o que vem acontecendo naquele país. E eu dizia, senador Lindbergh, antes de Vossa Excelência chegar no plenário, que eu estou extremamente feliz com o resultado dessa visita. Se me permite, senador, só um minutinho. E nós tínhamos agenda com o governador Capriles. Com o governador Capriles, às 18 horas, né, com o conjunto dos partidos de oposição que fazem essa que Vossa Excelência chama oposição menos radical. Fico feliz de ver essa evolução de Vossa Excelência falando em oposição menos... nos encontrar com eles num hotel em Caracas, menos radical. Se me permite apenas interromper uma parte antirregimental.
Só para lembrar você, nós tínhamos agendado também um encontro com todos os movimentos da oposição, inclusive da sociedade civil. Da sociedade civil que marcado estavam lá nos aguardando. Um hotel lá em Caracas. E fomos impedidos de chegar. Então, senador Lindbergh, nada justifica a solidariedade a um governo que impediu parlamentares brasileiros de cumprir uma agenda pacífica. Cada um escolhe os seus aliados. Eu ficarei, sim, com Leopoldo Lopes, porque eu não ficarei com Maduro, já que foi essa a posição de Vossa Excelência. Senador Ricardo Ferraz, mas eu respeito, senador Lindbergh. Mas apenas para concluir aqui a resposta do senador Lindbergh, que acaba de dizer que parece que os senhores vão essa semana à Venezuela. Nenhum reparo da nossa parte. Nenhum, ao contrário. Acho que devam cumprir o seu papel, provavelmente com maiores facilidades do que nós tivemos. Boa parte da agenda, que aliás tinha 2 pontos, senador Randolfo, fundamentais que nós defendíamos, que era a fixação da data das eleições parlamentares, que foi ontem fixada, não apenas pela nossa ação, mas por um conjunto Vossa Excelência não acha que foi pela comissão do Senado de ações que fixaram, não? Se Vossa Excelência, não, certamente será porque pelo anúncio da comissão que Vossa Excelência liderará lá. Mas, certamente, manifestações como a nossa e de outras lideranças internacionais ajudaram, sim, segundo disse Leopoldo Lopes, através de Lilian Tintori, essa manhã, consideraram muito importante a nossa visita. Mas ficou ainda por resolver a segunda e também não menos importante demanda das oposições, que era pela libertação dos presos políticos. Acredito que Vossa Excelência, senador Lindbergh, lá estando, será inclusive recebido pelo presidente Maduro, já que Vossa Excelência aqui, né, se transformou no porta-voz do seu governo. Eu peço que leve. Agora não tenho autoridade para falar em nome dos senadores da comitiva, mas em meu nome pessoal, em nome do presidente do PSDB, do maior partido de oposição no Brasil. Leve ao presidente Maduro o nosso apelo pela soltura, pela liberdade dos presos políticos na Venezuela. E tenho certeza que, se Vossa Excelência alcançar esse êxito, será aqui recebida por nós, mais do que com o respeito que Vossa Excelência tem demandado em relação a nós, mas com os aplausos dos democratas brasileiros. Fica aí, quem sabe, a Vossa Excelência encerrar com chave de ouro a nossa missão. Garanta, com as suas boas relações com o governo Maduro, a liberdade dos presos políticos. Senador Ricardo Ferraz. Senador Aécio Neves, na companhia de Vossa Excelência, sob a coordenação do senador Aloysio Nunes Ferreira, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, que aprofunda uma mudança importante no papel da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República, que historicamente se transformou numa espécie de cartório para homologar as decisões que são lideradas pelo Poder Executivo em relação à política externa. A Comissão de Relações Exteriores foi e continua sendo uma protagonista desse debate, que pode parecer aos olhos daquele que não está acompanhando um debate meio que afastado da realidade brasileira, porque não impacta o dia a dia da população brasileira. Mas impacta sim. Eu desejo, em primeiro lugar, desejar ao senador Lindbergh que ele possa receber todas as condições para o cumprimento da missão. Que Vossa Excelência possa receber da Embaixada Brasileira o apoio institucional que nos faltou, para que a missão que Vossa Excelência vai fazer parte possa ser coroada de êxito. Como seu colega, é isso que eu desejo. As facilidades que nós não tivemos, que Vossa Excelência possa encontrar para dialogar com quem Vossa Excelência achar que deva na Venezuela. Vossa Excelência pode dialogar com a oposição, Vossa Excelência pode não irá receber de mim qualquer tipo de censura à performance dos interlocutores que essa missão vai fazer. Eu acho que, a essa altura, nós precisamos, senador Aécio Neves, separar o acessório do essencial. Sinceramente, a omissão da Embaixada Brasileira em Caracas, sinceramente, a orientação dada pelo chanceler Mauro Vieira de que não acompanhasse essa missão porque não era uma missão oficial, uma missão que foi deliberada pelo Senado da República,
uma missão que foi feita em transporte da Força Aérea Brasileira. Se não é a missão oficial, eu não sei como classificar essa missão. Mas eu acho que tudo isso é acessório e tudo isso nós vamos debater oportunamente com o chanceler Mauro Vieira na Comissão de Relações Exteriores. Isso virou acessório. O essencial são os resultados da missão. Vossa Excelência pôde citar aqui a definição do calendário para as eleições. Evidentemente que nós estaremos acompanhando, não apenas nós, mas a Anistia Internacional, a Organização dos Estados Americanos, entidades não governamentais como a UMA-OT e tantas outras que acompanham essa escalada da violência, da falta de liberdade de expressão, de funcionamento livre dos meios de comunicação e assim por diante. Vossa Excelência pôde ler a manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil, que quero crer motivado por nossa missão, também estará enviando uma missão de advogados a Caracas. Mas não apenas a OAB, também o Parlamento Europeu discutiu e aprovou requerimento, e nas próximas semanas uma missão de parlamentares europeus estará visitando a Venezuela, porque salta aos olhos que ainda existam países que convivam com presos políticos. Não há país civilizado, não há democracia consolidada que conviva com preso político. E a nossa luta e a nossa causa, ela não pode ter fronteiras, porque a nossa luta é em razão da liberdade de expressão, da democracia, do direito à divergência e a conviver com a diversidade. E nós recebemos ao longo desses meses todos denúncias de entidades nacionais e internacionais. E o que fizemos? Foi lá e verificar que, na verdade, é muito mais do que aquilo. O senador Lindenberg leu aqui uma passagem de entrevista concedida pelo líder Capriles. O mesmo Capriles fala adiante. Como o senhor vê o episódio dos senadores brasileiros? É a cara do governo mandar pessoas gritarem contra adversários. Mas vergonha por aquilo. Os venezuelanos não são assim. Senador Ricardo, leia novamente, porque você ficou sem o som, apenas para que fique registrado nos anais. O que nós estamos reiterando aqui, o senador Lindenberg leu convenientemente aquilo que lhe interessou da entrevista concedida pelo líder governador do estado de Miranda, Capriles. Eu vou ler uma outra parte da entrevista dele. Ele é perguntado como vê o episódio dos senadores brasileiros. Diz Henrique Capriles: é a cara do governo mandar pessoas gritarem contra adversários. Mas desta vez o governo passou dos limites. Foi absurdo impedir que a delegação pudesse chegar a Caracas. Sinto vergonha por aquilo. Os venezuelanos não são assim. A delegação, aliás, veio num avião da Força Aérea Brasileira, o que mostra como funcionam as instituições no Brasil. Aqui seria impossível que parlamentares opositores viajassem num avião da Força Aérea venezuelana. Essa é a declaração do líder Henrique Capriles. De modo que eu acho que a essa altura, o que interessa a Vossa Excelência, o que me interessa, são os resultados dessa missão, que além de chamar a atenção da sociedade brasileira para a escalada do arbítrio, já produz resultados concretos, a definição das eleições. E nós precisamos continuar atuando para que os presos políticos possam ser libertados e não apenas isso, possam participar das eleições e submeterem os seus nomes à decisão da população em nome de eleições limpas e eleições livres. Eu agradeço a condescendência e a parte de Vossa Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, senador Ricardo Ferraz, que traz luzes a esse debate tão importante para a democracia brasileira. Eu darei em seguida a palavra à senadora Marta, apenas o senador Cássio havia solicitado anteriormente, em seguida da palavra à senhora, senador Moca e senadora Ana Amélia. Agradeço, senador Aécio Neves, o à parte, que tem por objetivo trazer uma abordagem um pouco diferente daquilo que está sendo feito nesse instante, neste importante debate sobre a situação política da Venezuela.
respeitando os que são a favor de Maduro, eu particularmente tenho uma formação que toda manifestação de ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, é ruim. As ditaduras prendem, cesseiam liberdade, torturam, matam e, naturalmente, não importa se a ditadura é de esquerda ou de direita, pela minha formação democrática, estarei sempre me manifestando contra qualquer regime de exceção. E não é só, portanto, a questão política do que acontece na Venezuela e a importância da missão que ali realizamos, com tudo que já foi relatado, não nos permitiram praticamente sair do aeroporto. Nós conseguimos percorrer não mais do que 1 quilômetro e fomos bloqueados pela intolerância do regime do senhor Nicolás Maduro. Além desse aspecto político, que eu quero chamar a atenção é para as questões econômicas da Venezuela. A Venezuela hoje tem a maior inflação do planeta. Vive uma crise de desabastecimento de itens de primeira necessidade. O maior exemplo disso é que falta papel higiênico na Venezuela. E o que nós enxergamos aqui em todo esse debate é que durante muito tempo a Venezuela serviu para alguns como referência de modelo para o Brasil. É isso que nos assusta, é isso que nos faz ir por bom combate, é isso que nos faz entrar na trincheira de luta para não apenas evitar que o modelo político venezuelano tente se instaurar aqui, e há similitude, sim. O governo do PT propôs o controle social da mídia, que nada mais é do que um primeiro passo para o estabelecimento da censura e, quem sabe, a intervenção estatal na livre manifestação de imprensa, algo que já acontece na Venezuela. O governo do PT propôs os conselhos populares, ou o nome que o valha, em substituição à soberania do Congresso Nacional, a exemplo do que acontece na Venezuela. E hoje, a nossa situação econômica, ainda distante da vivida naquele país, nos faz acender um sinal amarelo, porque é esse o embate do fundo. Nós estamos defendendo os valores da democracia, os princípios da dignidade humana, aquilo que não nos afasta dos direitos humanos e das liberdades individuais. São princípios dos quais nós não abrimos mão. Aqueles que acham que o regime ditatorial bolivariano do senhor Maduro nos serve, nós rechaçaremos com toda a veemência. E chamamos a atenção, para concluir, senador Aécio, da situação econômica do povo brasileiro. Trabalhador sendo demitido, inflação em alta, juros na estratosfera, poder de compra sendo reduzido, ameaça de aumento do desemprego do nosso país, descontrole na economia. Crise ética com todos os escândalos de corrupção. Então, nós estamos aqui para fazer um paralelo entre Brasil e Venezuela, que é o que interessa ao nosso povo, para que nós possamos reafirmar os nossos compromissos com esses princípios inarredáveis, inabaláveis da democracia. Somos contra qualquer manifestação de ditadura, seja ela de direita, seja ela de esquerda. Agradeço a parte do senador Cássio, que esteve presente nessa viagem e que traz um novo tema a esse importante e saudável debate, presidente Jorge Viana, apenas para bem rapidamente dizer que esse é um viés comum aos regimes populistas e que caminham para o autoritarismo, dividir países, fazer do ponto de vista fiscal uma desorganização tal que leva àquilo que se prevê hoje na Venezuela. Inflação, senador Tasso, de mais de 120%. Crescimento da economia de menos 7% do PIB. Talvez para alguns líderes do PT
que levaram o Brasil a um crescimento negativo este ano, próximo de 2% do PIB, isso não seja nenhuma novidade. Mas esse debate deixa muito clara a divergência de posições, seja em relação ao respeito à democracia e às liberdades no país vizinho, quanto também a forma como a economia deve ser conduzida no nosso próprio país. Senadora Marta, em seguida, senadora Ana Amélia e senador Moca. Se me permite apenas a gentileza com a senadora Ana Amélia, tá, de vocês. Senador Aécio Neves, quero dizer, primeiro, minha solidariedade a todos os colegas que estavam lá, numa situação inadmissível e de total falta de respeito aos brasileiros e ao Congresso Nacional. E também dizer que foi muito oportuno naquele momento, quando isso estava acontecendo, eu estava num programa de rádio ao vivo e Vossa Excelência entrou no programa de rádio e ali mesmo pudemos prestar nossa solidariedade no meio daquela quase um pânico que era vivido e inclusive pelas mulheres dos presos que sentiram muito medo, se ouvia ali muito vivamente, medo de terem um atentado até contra elas próprias. Como, para ser breve, que já está na hora do dia, a Comissão de Reforma Eleitoral também já está instalando, dizer que foi muito duro, mas valeu, porque mudou a face do problema. O problema ficou muito mais amplo, se internacionalizou, as pessoas estão indignadas com o que está acontecendo na Venezuela em termos de democracia, e o primeiro resultado foi fantástico. Dois resultados. O primeiro, marcou-se a eleição, e o segundo, uma vida foi preservada, porque mais alguns dias o dano seria terrível. Parabéns a todos. Agradeço a Vossa Excelência e registro que a solidariedade de Vossa Excelência foi das primeiras que recebeu jornalista brasileiro, Vossa Excelência dava ele uma entrevista e de público externou sua solidariedade aos seus colegas, que nós agradecemos. E aproveito para também agradecer de forma especial a senadora Ana Amélia, que aqui dessa tribuna, e tenho em minhas mãos aqui os anais daquela sessão. Vossa Excelência, com a clareza, com a coragem de sempre, né, com a cepa do povo gaúcho, talvez tenha sido a primeira a externar também a sua solidariedade aos seus colegas que estavam sitiados na Venezuela e a cobrar também uma manifestação clara também e transparente do governo brasileiro em relação ao que vinha ocorrendo. Em nome dos meus companheiros, a dona Ana Amélia, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos. Senador Aécio Neves, o agradecimento é dispensável, porque quando estamos defendendo representantes da nossa casa, nossos colegas senadores, é uma obrigação moral e ética de nossa parte, mesmo que pensemos diferentes, tinha que haver uma solidariedade aos colegas na missão humanitária. Nem vamos falar política, uma missão humanitária a um grupo de lideranças políticas que estavam numa greve de fome. Mas a hostilidade, a violência, a truculência com que a representação parlamentar brasileira foi recebida em Caracas, na Venezuela, por representantes do governo Maduro, ela deu resultado, o melhor resultado. O resultado que estamos agora ocupados a debater esse tema. E eu tentei, senador Aécio, apresentar uma moção de repúdio à Venezuela pelo gesto, que não era apenas um gesto de desrespeito a parlamentares brasileiros, mas era um desrespeito ao povo brasileiro, à nação brasileira. Porque quem tem a legitimidade de um mandato parlamentar, seja deputado ou senador, tem a representação legítima do povo brasileiro, da nação brasileira, mesmo que não esteja incumbido de uma missão oficial, como aqui se mostrou. Eu quero dizer, senador Aécio Neves, que aqui por filigranas regimentais, não foi possível porque foi argumentado que era necessário 1/3 de assinaturas de apoiamento para um repúdio representativo do Senado. Enquanto estávamos aqui discutindo a filigrana regimental, a Câmara dos Deputados, com muita celeridade, com muita competência política e institucional, acabou aprovando por unanimidade, ou praticamente por unanimidade, uma moção de repúdio ao gesto da Venezuela. A Câmara foi solidária aos senadores do nosso país. E eu quero dizer a Vossa Excelência que a repercussão internacional da visita, que não aconteceu, porque ela foi impedida, cerceada pela violência do regime, remete à repercussão, à cobrança e ao sistema político que está se vivendo a Venezuela.
até mesmo as informações transmitidas pelos senhores senadores, com a experiência que tem no exercício parlamentar, foi colocada em dúvida aqui no plenário, senador. Inadmissível no meu modo de ver. Inadmissível. Mas quero dizer, senador, que a repercussão internacional na Europa, na América do Norte, na América do Sul, nos países democráticos, valeu a pena. Mais do que isso, também aqui dentro estamos agora nessa sessão falando sobre isso. Como eu sou do Rio Grande do Sul, de um estado que tem um vínculo muito grande com o processo do Bloco do Mercosul, tenho a convicção de que o que aconteceu em desrespeito aos senadores brasileiros na tentativa da visita à Venezuela, precisa ser colocada no debate das cláusulas democráticas do Mercosul. O efeito dessa visita tem que resultar num debate sobre essas cláusulas democráticas. Por muito pouco, o Paraguai que rejeitava aprovar a entrada da Venezuela no Mercosul, fez um processo de impeachment. Dentro da lei e da ordem, o que acabou? Excluíram o Paraguai para tão somente permitir, nessa exclusão, que fosse a Venezuela aprovada no Mercosul. Passou o processo de aprovação, retomou o Paraguai ao bloco do Mercosul. Que bloco é esse que tem uma cláusula democrática que ela não é respeitada? Então, senador Aécio Neves, continua a minha solidariedade e é uma obrigação moral e ética e institucional que nós temos. Se nós não tivermos essa consideração e respeito por quem quer que seja desta casa, numa missão de natureza humanitária, em primeiro lugar, a gente tem que repensar também os critérios que usa e a conduta que adota no exercício de um mandato parlamentar. Muito me orgulho de ter apoiado aqui, na quinta-feira, exatamente a missão que estavam. E quem não viu as imagens, aquelas imagens dramáticas de uma van sendo apedrejada pela militância a serviço do governo Maduro. Cumprimentos e parabéns a todos os senadores. Lamentei profundamente não ter estado presente, mas eu não tinha condições de estar por várias razões, inclusive aqui pelo trabalho legislativo. Parabéns, senador. Agradeço a Vossa Excelência, senadora Ana Amélia, mais uma vez uma demonstração de solidariedade e não tenho dúvidas em afirmar que a nossa missão, sim, ao lado de outras que ocorreram ao longo dos últimos meses e mesmo semanas na Venezuela, foram decisivas para a definição da data das eleições e para o encerramento da greve de fome de Leopoldo Lopes. Eu não estou aqui criando isso. Eu ouvi isso hoje pela manhã de Lília Tintori, esposa de Leopoldo Lopes, que externava o seu agradecimento à posição dos senadores brasileiros, e no domingo à noite, quando conversava com o governador Capriles, que considerou pela presença, pela forma como o Brasil vinha se conduzindo, na verdade, pela omissão com que o governo brasileiro vinha tratando essa questão, a presença dos senadores brasileiros supriu uma lacuna essencial, a meu ver, ao restabelecimento da democracia e das liberdades na Venezuela. Senador Moca, com alegria, ouço Vossa Excelência. Em seguida, para encerrar, o senador Tasso Gereissati. Eu vou ser objetivo, senador Aécio Neves. Primeiro, cumprimentar a todos os senadores que foram até a Venezuela. Segundo, lamentar aquilo que ocorreu lá, o que bem demonstra um regime que está lá, em que alguns aqui ainda insistem em chamar de democracia, né? Na verdade, ficou demonstrado, né, o que existe lá. Se fosse uma democracia, qual seria a dificuldade de deixar os senadores conversar com os presos políticos? Não quiseram. E o pior, inventaram uma fantasia, criaram ali uma espécie de, olha, tem um problema aqui no trânsito. Que trânsito que nada, pararam a van para que Vossas Excelências fossem hostilizadas. É essa que é a verdade. E aí eu critico a omissão da chancelaria do nosso país e a omissão do governo brasileiro. Afinal de contas, era uma caravana de senadores e tinha uma representatividade política muito grande.
Eu acho que aqui, na Comissão de Relações Exteriores, liderado por esse extraordinário homem público que é Aloysio Nunes Ferreira, nós deveríamos fazer uma sessão em solidariedade a todos aqueles que foram hostilizados por esses que se dizem democratas, mas que, na verdade, não conseguem conviver com aqueles que divergem desse regime, na minha avaliação, ditatorial e que está levando a Venezuela à bancarrota. Muito obrigado, senador Aécio Neves. Agradeço a Vossa Excelência, senador Moca, que de forma muito clara explana aquilo que aconteceu na Venezuela e, mais uma vez, reitera que é inadmissível que uma missão oficial, pacífica, humanitária, não tenha sido, pela totalidade desta Casa, compreendida como tal. Reitero a Vossa Excelência que, para mim, é incompreensível que, além das manifestações de solidariedade como a de Vossa Excelência, tenhamos ouvido manifestações críticas. Alinhamento com o regime da Venezuela é uma opção de quem quer que seja, mas desconhecer a realidade, o que ocorreu na Venezuela e que o conjunto de senadores tiveram a sua integridade física colocada em risco deliberadamente pelo governo venezuelano e com a complacência do governo brasileiro é desconhecer a verdade. Encerro, agradeço a Vossa Excelência, dou a palavra ao senador Tasso Gereissati com muita alegria. Senador Aécio, senador Jorge Viana, vou ser o mais breve possível. Apenas não vou ser repetitivo, quase tudo foi dito aqui, mas eu queria ressalvar a falta de entendimento que me parece que está acontecendo e uma surpresa. A primeira falta de entendimento aqui, o nosso querido senador Lindenberg, com quem eu tenho a maior estima, falou que Vossa Excelência não fosse a Venezuela, que fosse apoiar determinados setores mais moderados da oposição venezuelana, mas não fosse operar se aliar aos setores mais radicais. Vossa Excelência e os outros senadores que estavam nessa comitiva, ele não entendeu nada dessa comitiva. Ninguém foi apoiar nenhum lado nem outro, ninguém foi prestar apoio eleitoral a um lado ou outro. Foi defender a democracia no continente, defender aquilo que nós passamos a vida toda defendendo e que muitos dos que estão aqui hoje, inclusive a própria Presidente da República, foram vítimas nesse país. E nós, como princípio de vida, temos sempre a visão de que nós não aceitaremos que isso volte a acontecer, nem no nosso país, nem nos países vizinhos que nós estamos ligados até pelo Mercosul. Essa é a grande missão e parece que não foi entendido. Mas, dentro disso, uma surpresa. Muitas dessas coisas não me surpreenderam que aconteceram lá, até pelas outras atitudes que já tiveram. Mas a minha surpresa é aqui dentro mesmo, senador Aécio, que nós tenhamos ainda uma visão tão ideologicamente enraizada em alguns setores do PT, ou na maioria desses setores, e que não enxerguem a diferença, o que é a ideologia e a sua pátria. Noção de nacionalidade, nação do que representa o Senado Federal, o Congresso Nacional, em visita oficial a outro país e é desrespeitado solenemente pelos poderes desse outro país, o que representa para isso, em humilhação para a pátria, para o nosso país e para o nosso Brasil, que tem como obrigação desta Casa exigir respeito de qualquer outro Estado estrangeiro. Essa falta de visão, nós já ouvimos falar em partidos que se colocam acima do Estado, acima do governo, nos regimes bolcheviques principalmente, mas que essa visão ainda perdure, a ponto de o Estado brasileiro, o Brasil está sendo agredido e não haver o mínimo de solidariedade ainda nesse momento, é triste e profundamente repugnante até. É isso que eu queria deixar.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Tasso, e Vossa Excelência retrata bem. Infelizmente, ainda temos bolsões aqui mesmo no Senado Federal de uma solidariedade ideológica a priori, independente de querer saber o que efetivamente, nesse caso, havia acontecido. É aquilo que nós poderíamos chamar da vanguarda do atraso. Mas nenhuma missão diplomática desta casa, que eu tenho conhecimento, foi coroada de tamanho êxito, porque, aliada a outras forças democráticas do mundo, grande parte das demandas que levamos à Venezuela acabam de ser atendidas, como a definição da data das eleições, o encerramento da greve de fome de Leopoldo Lopes. Vamos aguardar apenas que essas eleições ocorram de forma transparente, para que seja respeitada a vontade do povo irmão da Venezuela. E agora, para encerrar, acredito eu, de forma com muita alegria, dou a palavra ao líder do governo, o senador Delcídio. Senador Aécio. Senador Aécio, primeiro, eu quero fazer uma observação, o seguinte. Esse assunto tomou uma dimensão, no meu ponto de vista, o bom é se os senadores e senadoras que foram à Venezuela na semana passada cumprissem sua agenda naturalmente. Lamentavelmente, o que aconteceu lá em Caracas acabou tomando uma dimensão muito maior. Mas, evidentemente, isso está sendo averiguado, está sendo investigado. Eu, inclusive, imediatamente... o ministro das Relações Exteriores, o ministro Mauro Vieira, que me comunicou primeiro as providências que foram tomadas pela chancelaria, desde a precursora até a autorização para o pouso do avião da FAB em Caracas, depois o próprio receptivo na alfândega, depois a van, o policiamento. Evidentemente, senador Aécio, que o que aconteceu foi um fato lamentável. Eu fiz questão de registrar, ao ministro Mauro Vieira que o Itamaraty deveria tomar todas as providências cabíveis para esclarecer esse fato. Até porque nós somos nações amigas e, acima de tudo, temos interesses recíprocos. A Venezuela é um país muito importante para o Brasil, em função até dos investimentos, das trocas comerciais e a própria história cultural que nos aproxima e não nos distancia. Portanto, meu caro senador Aécio, eu gostaria só de registrar que, da parte do governo, o governo vai envidar todos os esforços para que, efetivamente, nós tenhamos condição de esclarecer tudo o que ocorreu, para que essas coisas não se repitam mais, até porque senadores brasileiros se deslocaram para a Venezuela e, evidentemente, assim como outras lideranças políticas também o fizeram. Só acho que uma visita que deveria ser normal acabou tomando uma dimensão absolutamente desnecessária e acredito que o ministro Mauro Vieira vai fazer os esclarecimentos necessários junto com o embaixador lá na Venezuela, para que não pairem mais dúvidas e isso também não comprometa uma relação tão importante como a relação Brasil-Venezuela. Muito obrigado pelo Agradeço a Vossa Excelência, senador Delcídio, inclusive a fidalguia com que Vossa Excelência sempre trata seus pares, em especial os da oposição, mas o que nós queríamos era exatamente isso. Uma visita em paz, prestarmos a nossa solidariedade humanitária a presos políticos e nos reunirmos com setores da oposição. Se houve uma responsabilidade por transformar esse evento em algo de repercussão internacional, foram mais de 600 publicações em todo o mundo, segundo o levantamento que recebemos, que tocaram nesse assunto, e não tenho dúvida de que, de alguma forma, ele apressou algumas definições que já eram cobradas na Venezuela. Vossa Excelência fala do ministro Mauro Vieira. Eu quero aqui de público externar as minhas condolências pessoais do meu partido a ele pelo falecimento de sua progenitora e esperar que o governo brasileiro possa ter, em relação a quaisquer países que cerceiem as liberdades e atentem contra a democracia, uma relação mais altiva. Me perdoe da que o Brasil vinha tendo no caso específico da Venezuela, mas agradeço a contribuição, a parte e a solidariedade demonstrada já naquele momento, na quinta-feira passada, aqui nesse plenário, por Vossa Excelência. Dou a palavra ao senador Petecão, em seguida ao senador Agripino, que estava lá, senador Cameli, em seguida, para encerrarmos. Senador Aécio.
Agradeceu a parte concedida aí por Vossa Excelência. Eu lembro, ainda na viagem, antes de chegar a Caracas, o senador Aloysio fez questão de reunir toda a delegação e pediu prudência, pediu que nós tivéssemos muita calma, não entrar na questão política da Venezuela, focássemos o debate exatamente naquilo que já foi dito por Vossa Excelência, na situação do colega que estava preso lá, está em greve de fome, que a sua família, inclusive, tinha pedido para que nós fizéssemos um apelo a ele, para ele sair da greve de fome. E conversar, fazer uma reunião com os partidos, conversar com as esposas, com os familiares dos presos políticos lá da Venezuela. Eu fui o primeiro a descer no aeroporto. O nosso embaixador, que foi no aeroporto apenas se despedir, foi lá dizer, olha, sejam bem-vindos que eu já estou indo. Ele esteve no aeroporto, se despedir, eu fiz questão de descer. Quando eu desci do avião, eu já senti o clima pesado. Estava ali, aquele pessoal da polícia, os cubanos ali, filmando o avião, o clima era muito tenso. E quando aquela van chegou, aquela van, com todo o respeito, de quinta, não, acho de sexta categoria, para levar a nossa delegação, e que já tentaram desviar o curso da delegação, que nós tínhamos um compromisso com a imprensa que estava aguardando, e os familiares tentaram desviar, e ali já dava para se perceber que estava tudo armado. E, senador Aécio, dentro do avião, não sei se o senhor lembra, eu disse, olha, o senador Roger Pinto Molina, o senador boliviano que mora na minha casa, ele pediu que nós tivéssemos todo o cuidado possível com o que poderia acontecer na Venezuela. E Vossa Excelência disse, não, Petecão, pelo amor de Deus, nada disso, isso não vai acontecer nada, vai ser tudo tranquilo, se Deus quiser, nós vamos terminar a nossa viagem em paz. E depois, o senhor teve a humildade de reconhecer, Petecão, só você sabia. Por que não? É porque eu converso com o senador boliviano, esse que veio da Bolívia, até hoje o governo brasileiro não resolveu a situação dele, e ele mantém contato com esses parlamentares que estão nessa situação lá na Venezuela. E o pessoal fizeram um relato para ele e pediram que ele passasse para nós a verdadeira situação que hoje se passa na Venezuela. Aos colegas que irão à Venezuela, eu quero desejar boa sorte. Eu quero desejar boa sorte, porque nós tivemos sorte. Se naquela van, quando aqueles manifestantes chegaram ali, se Deus o livre, um cidadão daquele lá, enfurecido como estava, joga um tijolo, joga um pedaço de pau, joga uma gasolina ali, toca fogo naquele trem ali, tinha sido uma tragédia. E a gente conseguia ver no semblante das pessoas o ódio, sei lá, a revolta, uma coisa mais ou menos orquestrada. Então eu quero dizer que para mim foi uma viagem que marcou a minha vida, até por conta do episódio que passei, mas pelo tratamento que foi dado na viagem. Em momento algum, quando foi aprovado o requerimento aqui, eu me ofereci para fazer parte da delegação, porque estou acompanhando essa situação da Bolívia, que não é muito diferente. Só que eu achava que a situação da Bolívia era ruim, mas não é não. Ruim está na Venezuela. Então, senador Aécio, estou junto. Eu acho que nós não podemos politizar. Esse discurso não é de direita, não é de esquerda. Esse debate é de pessoas que estão preocupadas com aquele cidadão venezuelano, com aqueles colegas parlamentares que estão lá numa situação muito difícil e também com aqueles familiares. Aquele apelo da mãe do colega lá que está pedindo até pelo amor de Deus que se faça alguma coisa, que ela está vendo a hora o seu filho morrer naquela greve de fome. Aos colegas que vão lá, eu espero que eles tenham boa sorte, mas que passe a verdadeira situação que hoje se encontra a Venezuela. Se a Venezuela quiser me ver, ela vai ter que vir aqui, que eu não vou lá tão cedo. Vou tratar aqui no debate, procurando ajudar, porque lá, nessa viagem, eu não sentia as mínimas seguranças de estar no território que se diz irmão do Brasil. Ali não tem nada de irmão.
Obrigado, senador. Agradeço a Vossa Excelência, senador Petecão. Na verdade, Vossa Excelência traz dois esclarecimentos extremamente importantes. O primeiro é o testemunhar que estávamos todos de espírito desarmados. Eu, pessoalmente, não achava, senador Cameli, que haveria qualquer hipótese de qualquer... Por isso, o cuidado que tivemos em solicitar, senador Agripino, um transporte oficial, e todos estavam seguros de que cumpriríamos a nossa missão humanitária, e inclusive isso que diz o senador Petecão é mais absoluta verdade. Entre nós, senadora Anastasia, nós definimos que não trataríamos de questões internas, questões econômicas, por exemplo, da Venezuela na nossa estada. Iríamos demonstrar solidariedade aos presos políticos, clamar pela sua liberdade e também fazer coro àqueles que cobravam a definição da data das eleições parlamentares na Venezuela. Em parte, a nossa agenda foi atendida. Mas eu devo aqui, por justiça, dizer que o senador Petecão foi o primeiro a nos alertar, ainda no avião, em razão de conversas com o senador boliviano Molina, de que devíamos tomar realmente precauções, porque o clima era de acirramento e as armas que eles usavam, a forma de agir, não seria exatamente aquelas que nós esperávamos. E Vossa Excelência, já lhe disse privadamente, digo aqui da tribuna, tinha toda a razão. A forma como fomos recebidos não é a forma como um governo democrático, que pelo menos preza a democracia, recebe aqueles que lhe visitam. Portanto, agradeço a parte e a companhia de Vossa Excelência nessa viagem. Senador Agripino e senador Cameli, por favor. Senador Cameli, terminamos com o grande final. Senador Aécio, eu não poderia também deixar de me externar, né, a minha indignação sobre todo o acontecimento na Venezuela. Primeiro, porque foi o parlamento brasileiro, que foi a um país que pertence ao Mercosul, ver a situação realmente que vive aquele país, a situação democrática. E, em segundo, eu, como brasileiro, democrata e eleitor, tinha que ter respeito também a Vossa Excelência. Vossa Excelência teve praticamente 50% dos votos dos brasileiros na última eleição. Vossa Excelência disputou a presidência desse país. Então, indeterminante de qualquer situação, o governo venezuelano tinha que respeitar Vossa Excelência em nome de todos os brasileiros. Então, eu acho que essa casa, o governo brasileiro tem que tomar medidas, sim, cabíveis e, ao mesmo tempo, cobrar explicações da dona Venezuela, porque nós não podemos permitir. E até por sinal, eu vi uma reportagem, por que não tirar a Venezuela do Mercosul? O que é que o nosso país está ganhando com tudo isso? Se uma delegação de senadores, que os senadores representam os estados, vai àquele país e é tratado daquela forma, com irresponsabilidade dos mesmos, eu só posso ficar indignado, não poderia deixar de externar aqui a minha opinião. Então, parabenizar toda a comissão, a todos os bravos, corajosos senadores que foram àquele país vizinhos e dizer, contem com esse jovem senador também, porque sou a favor da democracia, precisamos sim respeitar o voto democrático. E o voto democrático só não é época de eleição. A democracia, ela permanece dia a dia na vida do cidadão brasileiro. E um país que pediu para fazer parte do Mercosul tem que respeitar as regras do Mercosul. Parabenizo Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, me solidarizo com todos os demais senadores que foram naquela comitiva, como meu colega de Estado, o senador Sérgio Petecão. Agradeço a Vossa Excelência, senador Cameli, fico extremamente feliz, para mim não é surpresa, a partir da posição clara de Vossa Excelência em defesa da democracia, das prerrogativas desta Casa. Não se pode confundir uma missão de paz, uma missão que, na verdade, expressa o sentimento que, não tenho dúvidas, é da ampla, da esmagadora maioria dos brasileiros, que querem que em todos os países vizinhos possamos ver a democracia prosperar como instrumento do desenvolvimento econômico e social. O que fomos fazer na Venezuela não justifica de forma alguma a forma como o governo venezuelano nos recebeu, mas mais ainda, da forma como o governo brasileiro se omitiu ao não garantir a segurança e, mais do que isso, o trânsito ali dos senadores brasileiros. Mas o efeito dessa viagem, acredito eu, foi maior que se poderia imaginar positivamente, já que temos a data das eleições, hoje encerra-se a greve de fome, senador Agripino, de Leopoldo Lopes. Esperamos, quem sabe, essa delegação brasileira que se dispõe agora
pouco tardiamente, mas ainda vai lá, se dispõe agora a ir à Venezuela, possa, quem sabe, pedir ao presidente Maduro, que muito provavelmente os receberá, a libertação dos presos políticos. Sei que falará em nome de todos nós que estivemos na Venezuela, senador Agripino. O presidente Maduro tem que amadurecer, então, né, e respeitar a democracia. Senador Agripino, a palavra a Vossa Excelência com muita alegria, que foi um dos líderes dessa viagem. Senador Aécio Neves, Vossa Excelência fez um relato muito bem feito, muito equilibrado, que é o seu feitio, e recebeu a manifestação da esmagadora maioria do Senado. O que é uma demonstração clara de que o Senado da República está solidário com o equilíbrio, com uma atitude que não pode ser nem de longe entendida como um gesto de radicalismo político, nem de alinhamento ao lado errado. Não. Então, Vossa Excelência ouviu senadores de diversos partidos, inclusive da base do governo, até o líder do próprio governo, que colocou as coisas nos seus devidos lugares. E é como Vossa Excelência diz, a nossa viagem, se ela não pode se completar porque bloquearam os nossos caminhos para o hotel onde encontraríamos 11 partidos de oposição e, num segundo momento, o Capriles, e se não pudermos ter acesso à prisão onde estava Leopoldo Lopes, nós tivemos a oportunidade de falar, a imprensa brasileira e a imprensa venezuelana, e os recados produziram efeito. Só falta o terceiro pilar. O Leopoldo Lopes parou a greve, marcaram para o dia 6 de dezembro as eleições, só falta soltar os presos políticos. De modo que agora nós continuarmos a nossa luta para marcarmos o gol triplo, dando uma colaboração efetiva à democracia no continente, sem radicalismo, usando o nosso tempo de senadores na melhor das causas e evitando, e é preciso que fique claro, e acho que Vossa Excelência já o disse, que nós não sejamos amanhã, longe de nós nos omitirmos, o que a Venezuela é hoje. Eu acho que o grande recado que nós procuramos dar foi levar a nossa palavra de advertência ao regime que impera na Venezuela, em nome de um país que tem receio de que, pelas relações bolivarianas e pela relação que existe, produto de identidades ideológicas entre o governo do Brasil e o governo da Venezuela, que aqui houvesse o menor risco que fosse possível de sermos amanhã no Brasil o que é hoje e fomos testemunhas o que é hoje a Venezuela. Parabéns a Vossa Excelência que foi, na verdade, o comandante dessa comitiva, Vossa Excelência que carrega a expressão de um mandato de senador, mas, mais do que isso, 51 milhões de votos como candidato à presidência nas últimas eleições. Agradeço a Vossa Excelência, senador Agripino, e registro que a serenidade, o equilíbrio, baseados na experiência parlamentar de Vossa Excelência, foram essenciais para que nós não avançássemos o sinal, não fizéssemos qualquer tipo de atitude que pudesse ser compreendida minimamente como provocação. Eu registro mais uma vez, a missão do Senado brasileiro foi cumprida respeitando estritamente os limites que uma missão diplomática do parlamento deveria ter. E Vossa Excelência, senador Agripino, sereno durante todo o trajeto, e as fotografias mostram a expressão de Vossa Excelência, foi, tenho certeza, inclusive para as esposas dos presos políticos que nos acompanharam, algo extremamente confortador. Vamos, como disse Vossa Excelência, continuar atentos e vigilantes para que as eleições agora marcadas ocorram sob fiscalização de organismos internacionais de forma absolutamente transparente. Porque o que queremos todos, sejamos aqui da oposição, da base governista, nada mais é que a Venezuela busque construir o seu futuro com independência, com liberdade, com respeito à vontade popular. Agradeço a Vossa Excelência e a presença de Vossa Excelência nessa comitiva. Governador e senador Anastasia, uma honra enorme ouvir a parte de Vossa Excelência, um dos homens públicos que eu mais admiro nesse país. Muito obrigado, senador Aécio Neves. Eu gostaria, na pessoa de Vossa Excelência,
semelhança de nossos pares, prestar a devida solidariedade com todos aqueles que integraram a comitiva oficial do Senado. Assistimos, na última quinta-feira, estarrecidos a cenas que não imaginávamos poder ocorrer entre duas nações vizinhas, amigas e, mais do que isso, irmanadas em um grande acordo que é o Mercosul. O que aconteceu em Caracas, na Venezuela, é muito grave. E é claro que todas as manifestações aqui do Senado, e mais do que isso, o sentimento de repulsa a esses fatos que conseguimos coletar da população em todo o Brasil nos últimos dias, demonstra, de fato, não só a solidariedade, mas o sentimento de estarrecimento. E todos aguardamos, o que é mais grave, eminente senador Aécio Neves, uma resposta efetiva de nosso governo, que até agora quedou-se silente, sem nenhuma atitude mais firme, exatamente em relação ao grave fato ocorrido quanto à missão oficial do nosso Senado. Não só o parlamento brasileiro foi desrespeitado, a nossa população foi desrespeitada, os direitos humanos foram rasgados, mas, lamentavelmente, o nosso governo se queda inerte, omisso, atônico, exatamente na ausência de uma recriminação de algo tão grave, numa agressão quase física aos representantes do povo e do Senado brasileiro nessa visita. Eu queria, portanto, fazer o registro, ao mesmo tempo, de solidariedade a Vossa Excelência, que capitaneou de maneira tão adequada e de maneira igualmente equilibrada a missão, mas, da mesma forma, solicitar de modo muito enfático, certamente na próxima reunião, quinta-feira, da Comissão de Relações Exteriores, o faremos igualmente, uma resposta oficial e adequada do governo brasileiro. Os efeitos da visita, como Vossa Excelência manifestou, já se fizeram sentir positivamente. A missão foi um êxito, mas, lamentavelmente, estamos aguardando ainda o desdobramento por parte de uma condenação oficial do Brasil ao triste acontecimento que vimos em Caracas. Parabéns. Agradeço a manifestação de Vossa Excelência, sempre tão precisa, senador Anastasia. Vossa Excelência que representa aqui nesta casa as nossas Minas Gerais, que no dizer de Tancredo Neves tinha um outro nome. Esse outro nome era liberdade. E o que nós clamávamos para o povo venezuelano era exatamente liberdade. E o curioso é que alguns daqueles que se dispõem agora a ir à Venezuela, e nós os estimulamos a que possam ir, nos acusavam de estar interferindo em questões internas de outros países. Não, senadora Anastasia, senhoras e senhores senadores, quando se fala de democracia, quando se fala de liberdade, não há que se respeitar fronteiras. Somos todos irmanados e tenho certeza que a manifestação agora do Senado Federal, que haverá de repercutir ainda por algum tempo, será muito importante para que as eleições ocorram com absoluta transparência e liberdade, mas estaremos aqui ainda cobrando a libertação dos presos políticos e uma posição altiva do governo brasileiro, que infelizmente ainda não ocorreu. Dou a palavra ao senador Zezé, também meu conterrâneo, em seguida, para encerrar, o senador Zé Medeiros, que nos acompanhava nessa visita. Senador Aécio, todos nós, acredito eu, o Brasil inteiro assistiu estarrecido àquelas cenas, né? Eu até brincava na hora, falei, poxa, o pessoal é corajoso, essa comitiva é corajosa, porque é como eu vesti a camisa do Atlético, a camisa do Cruzeiro e assisti o jogo no meio da galoucura, né? Então, parabéns de verdade pela coragem. Agora, eu fiquei mais estarrecido ou tão estarrecido quanto, senador Aécio, foi da reação do governo brasileiro. Eu acho que pela gravidade do que aconteceu, a presidente Dilma deveria vir a público pedir satisfações para a Venezuela. O ministro da Justiça, eu vi aqui, fala do líder do governo, não é? Mas eu queria ouvir, era do executivo uma palavra, porque aquilo afrontou a todos nós. Mas o bom foi que mostrou para o mundo inteiro o que acontece efetivamente na Venezuela. São reportagens que as pessoas querem comprar papel higiênico e não conseguem, com dinheiro para comprar, enfrentando filas quilométricas e sai do supermercado com um pacotinho de leite como se tivesse ganhado na loteria. Isso é triste. O que está acontecendo na Venezuela é terrível. Agora, como que um governo brasileiro apoia um regime deste, um regime de exceção? Isso é coisa do passado. Eu achava que isso já tinha acabado. Infelizmente, isso parece estar retornando através da Venezuela, não é? E se isso fizer escola, nós estamos roubados, porque é estarrecedor o que nós vimos lá. Parabéns a todos vocês pela coragem, eu repito, não é? Porque é muita coragem. Vocês eram 6, 7 pessoas só, não os trataram como parlamentares, como representantes do governo. Vossa Excelência, foi dito aqui, teve mais de 50 milhões de votos.
e o respeito. Agora, o pessoal é bem burro também, assim, desculpa a expressão, porque o objetivo de vocês era visitar somente os presos lá em solidariedade que precisam, que estavam sendo oprimidos lá, uma prisão arbitrária. E o que aconteceu? Isso virou notícia no mundo inteiro. A intenção de Vossa Excelência e de vocês não era, dos senhores não eram essa, mas acabou que foi bom, senador Aécio, porque fez o mundo ver a arbitrariedade que acontece hoje na Venezuela. E eu espero ainda, não é, da presidente Dilma, que ela toque no assunto, que ela cobre efetivamente da Venezuela. E temos que trabalhar daqui para frente, acho eu, para tirar a Venezuela do Mercosul, porque é uma vergonha um país desse participar do Mercosul. Eu agradeço a Vossa Excelência, senador Zezé, que reitera aquilo que buscamos dizer nesse final de tarde. Buscávamos, através de uma visita humanitária, chamar a atenção dos democratas do mundo, como outros líderes já fizeram, nós não fomos pioneiros nisso, para o que vem acontecendo na Venezuela. Mais do que as nossas vozes nessa tribuna, os gestos de inimizade com que fomos recebidos, certamente por um grupo aparelhado, não pela população venezuelana, é claro, mas por um grupo aparelhado na Venezuela, falaram mais alto do que quaisquer discursos, quaisquer pronunciamentos que poderíamos aqui fazer. Portanto, agradeço a Vossa Excelência e dou aqui a palavra com alegria ao senador Zé Medeiros, que nos acompanhou nessa missão, com muita coragem e com muita coerência também a sua história, e que nos alertava já durante a viagem, até pela sua formação de policial, para alguns riscos que correríamos lá e que deveríamos estar para eles preparados. Senhor presidente, senador Aécio, agradeço pelo à parte. Eu creio que uma das premissas básicas que já foi repetidamente aqui falada é a cláusula democrática para participar do Mercosul. Ou seja, o país, para participar desse bloco, ele tem que ser eminentemente democrático. Isso está lá, configurado no Acordo de Ushuaia, no Acordo de Ushuaia 2, e por muito menos do que isso, o Paraguai saiu desse grupo. Bem, diante das denúncias que vieram aqui, não foi fuxico, foi denúncias das esposas dos presos, que vieram na Comissão de Relações Exteriores. Esposas que foram recebidas pelo governo brasileiro, pelo Palácio do Planalto, recebidas aqui no Congresso. Uma comissão, foi votado um requerimento aqui no Senado, requerimento aprovado por unanimidade. Isso aqui essa missão se tornou uma missão oficial do Estado brasileiro. Eu fico muito, sinceramente, enojado até das pessoas tentarem minimizar, relativizar isso e colocar como se fosse um jogo de oposição ou situação, de fazer disso política de governo. Porque não era o Estado brasileiro que estava ali. Foi o Estado brasileiro que foi afrontado. Não foi o senador Aécio, não foi o senador Agripino e os demais senadores. Foi o Estado brasileiro. Foi votado por esse Congresso. E senador Wildes, essa missão deixou clara para o Brasil e para o resto do mundo o tamanho que é esse governo de plantão que está na Venezuela. É um governo pequeno e é uma pena se o governo brasileiro não tomar posição firme, se o governo não tomar uma posição de Estado e não denunciar e não chamar uma reunião do Mercosul para tratar do assunto Venezuela, o governo brasileiro vai se apequenar, porque quem mexe com coisa pequena fica pequeno. Muito obrigado, senhor. Agradeço a Vossa Excelência. Senadora Thaídes, ouço Vossa Excelência. Vou ser bem breve, senador. Obrigado, senador Aécio. Eu quero solidarizar com todos os senadores que estiveram nessa comitiva. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui, senador, no ar. Será que tudo isto que acontecera não tem a mão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Uma vez que o seu mentor intelectual era o Chaves. O Maduro era um ex-motorista do Chaves. Isso, para mim, é tudo esquema montado em cima
de 6 senadores da República. Eu só deixo esta pergunta: será que o Luiz Inácio Lula da Silva não é o grande culpado por tudo isto? Muito obrigado, senador Aécio. Agradeço a Vossa Excelência e quero encerrar, presidente Wilder, agradecendo a complacência de Vossa Excelência, a tolerância de Vossa Excelência com o tempo, apenas para dizer que essa viagem, ela não surgiu de uma movimentação individual desse ou daquele senador. Ela surge quando estávamos há talvez 3 meses atrás no país vizinho Peru, na cidade de Lima, capital do Peru. E ali no encontro internacional organizado pelo grande pensador intelectual Mário Vargas Llosa, inclusive Prêmio Nobel de Literatura, e nós ouvíamos, a senadora Luísa estava nesse encontro, o deputado Roberto Freire, deputado Rodrigo Maia lá estava, e nós ouvíamos lá relatos de lideranças democráticas de vários países da região, inclusive vários ex-presidentes, todos eles num mesmo tom, cobrando a omissão do governo brasileiro no agravamento da situação na Venezuela. Era unânime. Isso nos chamou a atenção. Eu me lembro que em muitos momentos, a senadora Luísa e eu, sentados lá da hora, falamos, nossa, esse sentimento é algo muito consistente, é muito concreto por parte dos nossos vizinhos. E todos, senadora Ana Amélia, diziam o seguinte: não adianta as nossas vozes individuais, seja das lideranças do Peru, mesmo do Uruguai, que lá estava o ex-presidente Pastrana, ou o ex-presidente Quiroga da Bolívia, se o Brasil, se o gigante adormecido não acordar, seja do ponto de vista geográfico, seja do ponto de vista populacional ou econômico, nós somos, por natureza, líderes na nossa região. E essa cobrança era muito grande. Convidamos, a partir daquele instante e de um clamor dessas bravas defensoras da democracia e da liberdade, Lília Tintori, Mitzi Ledesma, que lá estavam, convidamos para que elas estivessem aqui, Vossa Excelência esteve presente, e elas aqui faziam relatos que só não se sensibilizam aqueles que não se deixam sensibilizar, não abrem o coração e a mente para a realidade que nos avizinha. A partir daquele instante, da presença delas aqui, por sugestão, inclusive, do senador Romero Jucá, foi criada uma comissão externa. Essa comissão, portanto, foi proposta, essa comissão foi aprovada e nos dirigimos à Venezuela. Eu quero encerrar essas minhas palavras reiterando que parte do objetivo dessa comissão foi alcançado e, por isso, ela já foi coroada de grande êxito. Mas vamos continuar. Em primeiro lugar, acompanhando que essas eleições ocorram sob fiscalização de organismos internacionais, para que não pare qualquer dúvida em relação ao seu resultado. Vamos continuar clamando pela liberdade dos presos políticos. Não se justifica, não se explica, não se aceita que em pleno século XXI existam presos políticos, pessoas que, por divergirem das opiniões dos governantes de plantão, têm a sua liberdade cerceada. Isso é absolutamente fundamental que ocorra. E, portanto, o que eu devo na tarde de hoje é agradecer a todo o Congresso Nacional, em especial ao Senado da República, mas também aos deputados federais, aos líderes Nilson Leitão, Bruno Araújo, dentre tantos outros. E faço através do deputado Rodrigo Maia, que aqui está, que se solidarizaram desde o início com essa nossa visita e com os fatos lamentavelmente lá ocorridos. No último domingo, apenas para encerrar, tive a oportunidade de conversar com o governador Capriles, com quem nos encontraríamos no final da tarde, e o convidei para estar no Brasil. Vejo que algumas lideranças da oposição preferem tê-lo como referência. Muito bem, senador Lindbergh, uma grande referência. Vamos ouvi-lo em paz, com espírito aberto, porque eu acho que o papel de Vossas Excelências pode ser muito relevante, desde que não seja apenas aquele de prestar solidariedade a um governo cuja capacidade de liderança se esvai a cada dia. Então, eu acho que de tudo que ocorreu, fica algo extremamente positivo. E hoje pela manhã, quando recebi um telefonema de Lília Tintori, esposa de Leopoldo Lopes, que me dizia que poucas horas depois, senador Agripino, ao meio-dia, estaria lendo uma carta de Leopoldo Lopes, agradecendo todas as solidariedades que recebeu e encerrando a sua greve de fome de 30 dias. Ela dizia que poucos acontecimentos na Venezuela nos últimos anos foi tão relevante quanto esse que reuniu a delegação brasileira impedida de chegar ao seu destino. Portanto, aqueles que
prosseguirão com essa luta pela democracia e pelas liberdades na Venezuela. Eu desejo todo o êxito, mas jamais se oponham a uma manifestação do Congresso Nacional, do Senado Federal. O que nós fizemos não foi em nome da oposição, o que nós fizemos foi em nome da consciência daqueles que no Brasil, e somos a esmagadora maioria, compreendem que sem democracia e sem liberdade nós não avançaremos a qualquer porto seguro. Portanto, em nome da democracia, em nome da liberdade, eu cumprimento não apenas os senadores que estiveram nessa delegação, mas a todos aqueles que se solidarizaram com a nossa missão. Muito obrigado a Vossa Excelência.